aí tem as disciplinas. Aí as aulas ficam, na verdade, tem aulas gravadas lá. Só que eu tô debatendo com a Rosa, quer dizer, e até com o diretor da unidade, e eles estão questionando que as aulas estão no ABA. Eu falei assim, mas então você me mostra, porque eu não tô achando nenhum acesso a nenhuma aula gravada lá. A única coisa que tá no ABA, na verdade, é o link que te direciona para a plataforma do Teams, não é isso? Então, eu não vou, eu estou verificando isso, tá? Porque a outra aula não apareceu, não apareceu em lugar nenhum. Ah, sim. Tá? Então, na verdade, eu queria mais saber sobre isso mesmo. Aonde que estão direcionando essas aulas gravadas? Eu estou procurando também. Quando eu achar, eu te aviso. Tá ok. Muito obrigado, professor. Eu estou fazendo o seguinte aqui. A Rosa me permitiu. Eu vou transmitir também pelo Zoom, tá? Ctrl V. Está sendo gravado, né? Deixa eu pegar aqui. Um minutinho. Oh, meu pai. Alô. Pronto. Vamos lá? Vamos começar então? Vamos aqui. Meus queridos, infelizmente não temos vídeos. Vamos lá.
Hoje é a nossa terceira aula de Física Geral Experimental. Já são 7h14, então... Putz, temos 5 pessoas ainda. Professor, as aulas dessa semana estão sendo poucos alunos mesmo, devido à dificuldade em acesso. Então, vamos seguir em frente? É isso? Beleza. Eu postei no grupo, tem um outro link que eu estou transmitindo a aula pelo Zoom também. Não sei se isso é possível, mas a chefe permitiu. Então, vamos lá. Posição de um ponto material. Aqui é da apostila, né? Como vocês podem ver, quando estudamos o movimento de um objeto, a gente precisa saber a posição, né? Segundo a aula anterior, nós já... Deixa eu fechar aqui. Na aula anterior, nós falamos sobre o combinado, né? Na nossa tela, a posição X vai ser na horizontal, sendo que o X ele é para mais quando ele vai para a direita, tá? Do início para a direita, ele é positivo. Se é da origem para a esquerda, ele é negativo. O Y é na vertical, da origem para cima é positivo, da origem para baixo é negativo. A origem eu defino, tá? Que é o ponto 0, 0. Então, aqui, ó, eu tenho o meu X e o meu Y, minha vertical e a minha horizontal, e eu tenho a posição de cada elemento. Ó, meu elemento A está em 4, 3, o B está em 1, 2, o C, ó, tá para cá, então é negativo. É uma outra convenção, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Sempre quando eu coloco a posição, eu ponho entre parênteses, tá? Primeiro é o X, depois é o Y e se tiver o Z. Então é X, Y, Z. Sempre na ordem alfabética. X, Y, Z. O X vem antes do Y e o Y vem antes do Z, tá? Então é sempre primeiro o X, depois o Y. Ok? O D está no negativo aqui, ó, tá para a esquerda e para baixo, então o D vai ser menos 3, menos 4. E o E vai ser 3 positivo, que é o X é 3, e menos 3, que é o Y. Facinho isso daqui, né? É uma convenção, mas ó, vamos definir isso, tá? Vamos pegar isso. Vocês não acreditam, mas tem muita gente que erra muito nisso. Dá até medo. Então, agora eu vou deixar esse exercício para vocês, né? Esse exercício aqui vai ser a nossa atividade continuada, que depois vocês postam lá no AVA, tá? Para contar como ponto. Então, esse é o primeiro exercício, são 3, tá? E aí é fazer. Por exemplo, quanto vale o A? Pergunta. X é menos 3 e Y 4? Isso. Então, nesse caso, ó, deixa eu só pegar aqui. Pá, pá. Aí, deixa, tá aqui. Não, é o outro. Ó, então como é que eu vou representar? Cadê meu 11? Tá aqui. Como é que eu vou representar isso? Eu vou colocar a letra A, ó, se A tá maiúsculo, eu vou colocar A maiúsculo, abre parênteses, primeiro X, menos 3. Aí tem duas condições. Como todos são inteiros, eu vou usar vírgula, tá? Se não, o certo é usar ponto e vírgula. Se o número tiver casas decimais, então usa ponto e vírgula. Eu vou usar, no caso, ponto e vírgula.
Oh, menos 3. E o y vale 4. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Difícil? Ô, professor, tem alguma data específica para te mandar isso? Cara, eu tenho que ver. Tem uma data. Sabe qual é a data? Deixa eu pegar aqui. Sabe qual é a data específica? Eita, não é isso. Ó, É a data que eu tenho que lançar as notas. Tá? Então, aqui nós temos o exercício 1, agora eu tenho o exercício 2, que é o quê? Você numa folha de caderno, vocês vão... volta. Numa folha de caderno, vocês vão colocar, de preferência, quem tem papel milimetrado, quem tem papel quadriculado, melhor ainda. No papel quadriculado, põe o eixo X. Cadê? Desenha lá um eixo X. Ih, tá ao contrário do eixo X. Outro lado, filho. Então, ó, desenha aqui meu eixo X e desenha o eixo Y. Vai ficar no meio do risco, mas tudo bem. Eita, tá difícil hoje, né? Aqui, ó, eixo Y. Vai colocar os quadradinhos, vai fazer a marcação dos quadradinhos, ó. Eita. Ctrl C, Ctrl V. 2. Zero, coloca um ponto no zero, não é? Hã? Quando o Y, tipo aí, o exemplo A, é menos 3 e 0. O X é menos 3 e o Y é 0. Aí põe um ponto no zero? É, só que no menos 3, né? Então aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Ah, não. Tá difícil hoje a habilidade do professor. Ctrl V. Ó. Então, aqui é o menos 1, aqui é o menos 2, aqui é o menos 3. Então, eu vou pôr uma bolinha aqui, né? Será que eu tenho formas? Formas básicas. Bolinha. Então, eu vou pôr uma bolinha aqui. Nossa, muito grande. Tamanho. Metade desse tamanho já tá bom. Nossa. 0,21. Pronto, agora ficou bom. Então, eu ponho aqui, né? E aí eu coloco a letra em cima, ó. Essa é a letra A. Tá? Seria interessante colocar os números embaixo. Aqui é 1, 2, ó. 1, menos 2. Aqui é o menos 3. Menos 3 e 0. Entendeu? Também é legal colocar o nome dos eixos, né? Por mais que a gente já saiba, aqui é o X e aqui é o Y. Facinho? Hein, pessoal? Vão conseguir fazer? Tranquilo, professor. Nossa, agora sim, agora eu senti firmeza. Gente, vocês não acreditam o que eu vejo de coisa errada nesse exercício super simples, tá? O pessoal troca X com Y, faz uma lambança. Então tá, facinho. Já me falaram que é facinho. Fiz um exemplo do anterior também, né?
fiz um exemplo anterior, então vocês vão colocar aqui todos. Ó, aqui... Ah, não, aqui é 0, né? Então tá. Vai fazer parecido com o que está aqui. Então, o exercício 1 e o exercício 2 já está pronto. Tá? Em cima de 2 pontos, então, de A para B, vamos lá. Eu posso falar aqui, ó. Vou colocar o ponto... Deixa eu ver, qual ponto que eu ponho? Precisava de um... Vou pôr o I. O I eu preciso de um risquinho para cima. Então, vamos lá, tio. Vamos fazer um risquinho para cima. Um risquinho. Assim? Não. Ctrl C, Ctrl V. Formatar, autoforma, formatar. Deixa eu ver como é que eu faço. Posição, não. Eu tenho que girar ele a 90 graus. Não, não dá mesmo. É mais fácil eu girar na mão. Eita, girei, mas não ficou bom, não. Eu consigo, eu sou moreno. Por que você não quer ficar retinho, meu filho? Altura 0. Ah, altura 0. Qual que é o tamanho dele? O tamanho dele é 0,21. Nossa, era só mudar, 0,21. Então, aqui vai ser o meu 1. Outro. Mais ou menos o mesmo tamanho. Joia, maravilha. Então, I é 2, 1. Então, eu ponho uma linha tracejada. No 1. Vocês 0 e 2. Aonde encontrou as linhas tracejadas, eu vou pôr meu I. Ó, que obra de arte. Beleza? Então, esse é meu I, ó, já fiz 2, hein? Então, por que eu fiz isso? Porque eu posso ter um vetor posição. Vamos supor que o meu objeto saia de A e vá para I. Ó, isso foi a aula passada, a gente fez. Esse vai ser o meu vetor. Ele começa, eu posso colocar ele em qualquer ponto, mas ele começa em A e termina em I. Tá? Não está me agradando esse A em I, mas tudo bem. Aqui ficaria bonitinho. Pronto. Ele começa em A e termina em I. E aí eu vou chamar esse vetor de vetor... Ó, é um exemplo, tá? Por favor. Vetor V. Tem V aí? Não, não tem. Não se esqueça de colocar o assímbolozinho. V. Tá? E aí eu vou perguntar para vocês, quais são os componentes de V? Se alguém não faltou na aula de ontem, vai saber qual é o componente do meu vetor V. Cada risquinho é um vetor unitário. Ó, ele está indo para a direita, então é positivo. Quantos X eu tenho? 1, opa, desculpa. Ó, ele está indo para a direita, em X, então é positivo. Quantos risquinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu vetor V
é 5i. E em relação ao eixo y, ele está para cima é positivo, um risquinho. Então, 5i mais j. Agora a gente põe o símbolo do vetor no B. Então, esse meu vetor V é 5i mais j. Como é que eu faço? Como é que eu faço para calcular, professor, se eu não tenho desenho? É muito fácil. Ele vai ser, uma coisa que a gente tem que combinar hoje, tá? Sempre ele vai ser o fim menos o início. Então, ele vai ser o i menos o a. Quem é o i? 2izinho mais 1j menos o a. Quem que é o a? Menos 3 e mais 0j. Tá? Aí o que eu faço? Eu somo i com i, j com j. Cadê o mouse? 2 menos 3 é mais 3. 2 mais 3i dá 5i. Não precisa desse igual. E o j? Professor, cadê o mouse? Tá aqui. 1j mais 0, 1j. Viu como é facinho? Com as coordenadas? E aí eu tenho minha vetor V. Esse meu vetor V. Fácil. Tá? Ele tá aqui, ele deu um exemplo, no caso, ele dá o sentido, o mais é para cá. Como nós já configuramos, já acertamos que o nosso positivo é para cá, sempre vai ser para cá, então beleza. Sempre o positivo vai ser para a direita, no x, e sempre o y vai ser positivo quando ele for para cima. Então, o AB ele é positivo e o CD é negativo. É um deslocamento, estou andando, né, em cima dessa linha. Outra coisa importante que vocês não vão me ver pondo, mas aqui tem que dizer, é que alguns livros eles colocam como deslocamento como S, tá? Por que S? Gente, eu acho horrível a explicação. S de space, porque é em inglês, tá? Então é espaço. Horrível. E aí, outra configuração, outro combinadinho nosso, estamos cheios de combinado, cuidado, hein? O que é o delta? Sempre quando eu tiver um delta, isso quer dizer que é o valor da variável final menos o valor da variável inicial. Nesse caso aqui é posição, então o meu deslocamento, dado por ΔS, é a posição final menos a posição inicial, que foi o que eu fiz aqui, Posição final menos a posição inicial. Aqui tinha que ser menos 0j, mas, zero é zero, né? Tá? Então, sempre que eu tiver um delta, vai ser o final menos o inicial. Se for variação de temperatura, se for variação de tempo, se for velocidade, o que for, força, se for uma variação da força, vai ser a força final menos a força inicial. E, estou falando grego, o delta é uma letra grega, para ninguém reclamar. E detalhe, hein? Detalhe, esse daqui é o delta maiúsculo, tá? O delta minúsculo, ele é meio... Assim eu já mostrei para vocês, né? Equação horária do movimento. Olha que legal, equação horária do movimento. Nossa, meu professor de física ia me matar isso. Equação horária do movimento. O que é? Eu vou fazendo, eu vou criar, quando eu quero entender o movimento de um objeto, de uma multidão, movimento de qualquer coisa, tá? Em ciência, eu vou pegar essa posição ao longo do tempo, como é que ela varia ao longo do tempo, tá? E aí, o que define, o que deixa a física meio chata é isso, eu posso atribuir uma função, tá? Então, por exemplo, sei lá, eu pego
olha uma coisa louca. Eu pego umas formigas. Eu vejo uma formiga no chão lá, vejo elas andando, carregando as folhinhas, tá? Pô, eu quero calcular essa posição. Elas estão se movimentando, é física, pô. Então, eu vou colocando... O que eu faço normalmente é eu vou plotando os pontos, vou marcando o tempo, e em cima desse tempo, ó, é uma função do tempo, ó, espaço função do tempo. Então, eu vou marcando em função do tempo e faço um gráfico. E aí, em cima desse gráfico, eu vou tentar definir, achar uma função que represente aquela variação das formigas. Tá? É eu tentando transformar uma coisa da natureza em física. Então, eu vou tentar pegar esses pontos e trazer eles. Nem sempre eles vão ser precisos, mas aí a gente vai atribuir isso em física experimental, quem for fazer, ninguém, tá todo mundo fazendo engenharia, eu vou tentar atribuir isso um erro, tá? Professor, eu faço engenharia. O engenheiro, ele vai pegar esse rolo todo, essa loucura toda que o físico fez e vai pegar essa função e o erro. Ele vai ter que saber trabalhar com isso, tá? Então, por exemplo, no caso nosso da formiga, as formigas estão comendo uma plantação. Eu defino, mas pela função eu defino quanto tempo leva para elas comerem a plantação inteira ou terem um prejuízo que eu não aceitável. E aí a gente vai ter que trabalhar com essas formigas aí, achar um inseticida para elas, alguma coisa que não prejudique a minha plantação, mas que ajude a minha colheita. Tá? No sistema internacional, a posição é dada em metros e o T em segundos. Fácil, né? Tranquilo? Professor, tranquilíssimo. Então, vamos pegar uns exemplos, ó. Nós temos duas equações do movimento e eu quero saber a posição no instante 0, 1 e 5. Eu tenho minha equação, normalmente vai ser um x, um xy, tá? Aqui é o meu S, ele é 8 mais 3,0t, tá no sistema internacional. Isso é importante, ó, sistema internacional. Para saber no zero, pô, é só substituir os valores de t. Se eu ponho t igual a 0, isso daqui vai zerar. Então, meu S vai ser 8 metros. E quando eu tenho t igual a 0, eu chamo isso de espaço inicial, ou S0. Tá? Puxa, professor, então meu S0 é 8,0. Tá, para t igual a 1, então se o t for 1, 1 vezes 3, 3, mais 8, 11. Ó, 1 vezes 3, 3, mais 8, 11 metros. E para t igual a 5, mesma coisa. 5, eu substituo t por 5 segundos. E multiplico por 3, 3 dá 15, mais 8, 23. Tá? Agora, olha que louco que o seu professor fez. Ó, eu coloquei no Excel, eu fui colocando valores de t, tá? De 0,2 e 0,2. E aí eu fui achando por essa equação, fazendo essas contas, substituindo o t, eu fui achando os valores de t. E aí eu coloquei num gráfico, ó, fiz um gráfico. S em metros, t em segundos. É ou não é falta do que fazer? Me diz. Mas por que você fez isso, maluco? Porque quando eu tenho uma função, essa é chamada de uma função linear, porque o t é elevado a 1, tá? Eu tenho no meu gráfico uma reta. Ó, eu junto esses pontinhos e tenho uma reta. Olha que bonito. Ah, professor, é legal, né? Então quer dizer que eu, como engenheiro, eu já vou pegar essa reta pronta. Ou vai produzir, dependendo da sua necessidade, né? Tá, o segundo já é S igual a 3,0 vezes t ao quadrado, também no sistema internacional. Está aqui em segundos, que é em metros, por isso que está entre parênteses, tá? Quando o t for 0, vai dar 0. Então, meu S0 vai estar na origem, no início, né? S0 igual a 0, metros.
O cara não colocou aqui, mas tudo bem. Vocês são pessoas legais, vão entender. Quando t for igual a 1, 1 ao quadrado, 1 vezes 3, 3. Então, quando t for igual a 1, o meu S, a gente normalmente coloca entre parênteses aqui, então o meu S de 1 vai ser 3. Meu S0 vai ser 0, meu S de 1 vai ser 3, e o meu S de 5? Pô, 5 ao quadrado, 25, 25 vezes 3, 75. E aí, vocês acham que eu não fiz o gráfico desse também? Pô, fez daquele, faz desse também, né? Aê, apareceu, Margarida. Então, eu peguei a mesma tabela do T, só que para cálculo, só que pus no Excel, né? E pus o cálculo do Excel. 3 vezes o T ao quadrado e deu os valores, ó. E botei no gráfico, pus no gráfico. Tá? Então, ó, ele começa no 0, 0, vai subindo devagar e de repente começa, essa aqui é uma chamada de uma exponencial, ou parábola, né? Meia parábola, né? Tá? Tranquilo? Eu poderia fazer o contrário também, né? Eu tenho alguns pontos malucos aqui, e aí eu, pela cara deles, por que eu estou fazendo esse gráfico? É exatamente por isso. De repente, o negócio das formiguinhas. Eu vejo que, pô, conforme vai o tempo, vai espaçando a distância. Oh, parece uma equação de segundo grau. E aí eu boto, ó, t ao quadrado. Ah, mas tem alguns que saem meio fora, não tem problema. Em física, nada é preciso, nada é retão, assim. Às vezes tem um ponto para cima, um para baixo, para cima, para baixo, mas na média dá uma reta. Às vezes tem um ponto para fora, fora da curva, um ponto fora da curva, mas eu consigo fazer minha curva. Eu linearizo, ou eu fito, né? Em inglês é fit. Eu ajusto, né? Vamos traduzir. Eu ajusto a curva para a função que eu quero. Olha que gênio! Tinha um programinha que eu tinha, que era o seguinte, você colocava, olha que programinha legal, era lá da faculdade lá do Nordeste, não lembro se é de Alagoas, o que era. Você botava os pontos, e aí ele dizia qual era o erro e qual era a melhor função. Pô, muito legal, adorei. Eu usava pra caramba, mas depois tem outras que fazem. Vamos lá. E aí eu entro no conceito de velocidade. O que é velocidade? Velocidade é o quanto a minha partícula se desloca em relação ao tempo, né? Quanto mais rápida a mudança da posição, maior vai ser a velocidade do objeto. Pô, professor, eu vi isso no ensino médio, em física. Vocês viram? Fala para mim que viram, vai, por favor. Para não deixar no vácuo. Sim, professor. Legal. Então tá. Mas ó, agora tem a grande encrenca. Vocês já não estão mais no ensino médio. Então o que muda agora, professor? É que essa velocidade é uma grandeza vetorial, tá? Ela tem posição e sentido. Ela é positiva quando se move no sentido positivo da trajetória. E aí eu chamo de movimento progressivo, tá? Porém, ela pode ter uma velocidade negativa. Move no sentido negativo. E aí eu chamo de retrógrado. Retrógrado. Eu não gosto muito de decorar... Opa, tem um barulhinho aí. O que é? Ah, tem gente no lobby. O Anderson está no lobby. Seja bem-vindo, Xará. Se eu picar, beleza. Gente, eu não gosto disso porque eu me atrapalho todo, mas ó, só para ficar sabendo, eu não vou colocar isso em prova nenhuma. Quando a velocidade é positiva, é progressivo, quando a velocidade é negativa, é retrógrado. E quando não varia a posição no tempo, está em repouso. Velocidade zero. Nossa, professor, até agora eu não vi diferença nenhuma. Calma, vai. Então, eu tenho minha velocidade média, né? O que é velocidade média? Eu pego a variação da posição em um determinado tempo e acho a minha velocidade média. Então, por exemplo, eu estou saindo de Pinda, na Dutra,
estou indo para São Paulo, tá? Eu brinco com os meus alunos do litoral, porque era assim, tem 2 pedágios na Tamoios. Não sei se vocês já pegaram a Tamoios, mas tem 2 pedágios lá, né? Se você pegar o relógio deles, normalmente o relógio desses pedágios são sincronizados. E aí eu faço a brincadeira, eu falo assim, ó, um dia os caras, já que a Tamoios hoje é 80 km por hora, teria como calcular a velocidade, poderia dar uma multa pelo tempo que você tiver, que você percorrer de um pedágio para o outro. Olha que ideia maravilhosa para os políticos. Só que aí é o seguinte, velocidade média é o tempo inicial, é o tempo final menos o tempo inicial. Tá? Então, se a distância entre os pedágios é sempre a mesma, eu vou ter que medir, eu só preciso medir o tempo, né? E aí eu brincava que era o seguinte, um aluno esperto de física pegava a Ferrari nova dele e passava a milhão, 300 por hora, fazia o percurso de um pedágio até o outro. Antes de chegar no segundo pedágio, o que ele faz? Ele para. Ele para e fica esperando o tempo para dar 80 km por hora. Tá? Então, onde eu quero chegar com essa brincadeira? Se eu tenho uma velocidade, essa velocidade média depende de todo o tempo do percurso, tá? Então, se, por exemplo, vocês saíram de Pinda, estão indo para São Paulo, chegam em Taubaté, lá tem um Habib's na estrada, você para no Habib's para comer, tal, pá. Esse tempo que você está levando está abaixando sua velocidade média. Tá? Esse tempo conta, mesmo você estando parado, fazendo outra coisa. Tudo bem? Entenderam? Então, se eu estou aqui, ó, vamos lá, explica melhor, professor. Ai, tá aqui. Então, vamos lá, eu estou indo de Pinda até São Paulo. Pinda até São Paulo. Quantos quilômetros são de Pinda a São Paulo? Alguém sabe? Vou ter que perguntar para o Google. Pergunta para o Google, tio. Professor, eu acho que é 140. Posso perguntar para o Google? Pode. Eu acredito em você. Então vai. Gostei da sua estimativa. Então vamos supor que é 140 quilômetros. E aí eu saio de Pinda às 10 horas. Aí, tal, né? Vou tomar um café, tomo um cafezinho, como uma esfirrinha no Habib's lá em Taubaté, tal, e chego em São Paulo, passo nos pedágios, tudo, e chego em São Paulo a meio-dia. Qual foi minha velocidade média? Acho que para atingir essa velocidade média não dá nem para... Tá. Para atingir essa velocidade média não dá nem para tomar um cafezinho, né? Mas tudo bem. Vai. Cadê? Ocultar. Volta. Estou tomando meu cafezinho. Hein, pessoal? Quanto vai ser minha velocidade média? Ó, vamos lá. Velocidade, vou colocar velocidade, vamos combinar que é sempre V minúsculo, média, vai ser igual. Deixa eu colocar o M para baixo. Vai ser igual. Então, ó, eu vou colocar entre parênteses para ficar bonitinho. Posição final menos posição inicial, vocês já me falaram que é 140 quilômetros, dividido pelo tempo final, que é 12 menos, ficou feio, 10, que é o tempo inicial. Professor, é 86 km por hora? Não! Muito mais simples. Aqui, ó.
12 menos 10, 2. 70, né, professor? É, 70 km por hora. Entendeu? Então vamos lá, ó, vamos ver o exercício que ele deu aqui, a sugestão. De São Paulo a Rio de Janeiro são 400 quilômetros. Durante a viagem, o painel do carro mostra velocidades diferentes. Lógico que no painel do nosso carro, ele mostra a velocidade instantânea. Durante a viagem, às vezes o carro está mais rápido, velocidade maior, outras mais devagar, velocidade menor. Podemos calcular uma média da velocidade do carro durante o trajeto percorrido. Chamaremos essa grandeza de velocidade média. Se o carro percorreu 400 km em 5 horas, então 400 dividido por 5 vai dar 80 km a cada hora. Então a velocidade média vai ser 80 km por hora. Eu lembro que um cálculo que eu fiz, eu lembro quando dirigia na Dutra, um cálculo que eu fiz é o seguinte, simples, né? Em 1 minuto, ó, 1 minuto tem 60 segundos. Se 1 minuto eu andasse 2 quilômetros, ó, pergunta, se 1 minuto eu andasse 2 quilômetros, qual seria a minha velocidade média? Pergunta. Então, ó, 1 minuto está para 2 quilômetros. Se eu quero saber minha velocidade em 1 hora, então 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Vai estar para X, X quilômetros. Certo. Aí tá. Fazer essa regrinha de 3 dá quanto? Ó, multiplica em x, então 1 vezes x é 1, 2 vezes 60, 120 km por hora. Rapidinho. Então, gente, ó. Na pista tinha você tem a marcação de cada quilômetro. Então, se eu fizesse 2 quilômetros, 2 marcações. Se eu visse 3 marcações, né, que são 2 quilômetros, em 1 minuto eu já estaria acima da velocidade máxima da Dutra, que é 110. Eu estava tentando conferir a velocidade do mostrador, porque alguns carros, o mostrador, ele rouba. Eu lembro que eu tinha uma ideia, e quando ele marcava 120 km, ele estava andando, a velocidade real dele era 110. A ideia da Fiat. Aí agora eu troquei a ideia. Peguei um Kwidzinho da Renault. O Kwidzinho, tô assustado, que o Kwidzinho ele marca a velocidade certinha. Então, se eu tô a 120, eu tô a 120. Com ideia, eu podia estar a 120, que eu não levava multa na Dutra, porque eu sabia que a real era 110. Agora, com o Kwid, tem que tomar cuidado. Deu para entender isso aqui, gente? Deu sim, professor. Quem gosta de andar de bicicleta que vê muito. Então, vamos complicar um pouquinho mais. Ó, velocidade instantânea. Coloquei uma tabelinha de derivados. Vocês já viram derivadas? Não? Então, vamos ver agora. Ó, velocidade instantânea. Então, eu tenho uma distância por um determinado tempo. O que acontece se eu for diminuindo esse tempo? Diminuindo e tender esse tempo a zero. Eu tenho a minha velocidade instantânea, que é o que marca o meu reloginho do meu carro, né? Ou para quem tem uns carros mais modernos, tipo um Civic, tem o número, né? Então, você tem ponteiro. E aí, eu descubro a velocidade achando a derivada da posição com relação ao tempo.
Professor, que raio de derivada de posição em relação ao tempo é isso? Ó, para quem já fez cálculo 1, você já fizeram cálculo 1? Já sim. Ah, então o professor já falou derivada, então todo mundo sabe derivada. É. É, né? Então vamos lá, o que eu vou precisar de derivada que vocês lembrem? Eu sei que pode faz muito tempo, tal, semestre passado, né? Já esqueceu. Ó, se é constante, se a minha função de posição for constante, a derivada é zero. O que significa? Se eu estiver sentado na mesma posição sempre, a minha velocidade vai ser zero. Se ela variar igual à posição, então a cada metro, 1 metro por segundo, a derivada é 1. Olha que fácil. O mais difícil é o seguinte, tá? Então, esse eu preciso que vocês saibam. Ó, cadê? Bolinha. Então, eu preciso que vocês saibam essa. Ó, de cor. Eu preciso que vocês saibam essa de cor. Eita. Então, toda derivada de constante é zero. E eu preciso que vocês saibam dessa daqui, ó. A derivada de um valor, aqui é u elevado a n. Nossa, não apareceu, né? Chato. Então a gente escreve. Ó, eu preciso que vocês saibam essa. E eu preciso que vocês saibam a seguinte. Ó, se o y for t elevado a n, volta. Tá? Por que t e não x, professor? É porque a posição ela varia em função do tempo. Então, a nossa função ela não vai ser uma função de x, ela vai ser uma função de t. Tá? Isso que muda. Então, meu y', ó, a derivada do meu y. Nossa, que y'. Ah, agora sim. Vai ser igual a quem? Ó, esse n desce, então vai ser n vezes t elevado a n menos 1. Tá? Fácil isso? Pô, é muito fácil, cara. Se tá y é igual a... Então, isso aqui deu para pegar? Ó, se o t é elevado a 5, então a derivada dele vai ser 5 vezes t a quarta. Se o n for 10, então o y' vai ser 10 vezes t a nona. Tá? Eu vou colocar aqui, faltou colocar um negócio aqui. Ó. Se aqui tiver uma constante, um c vezes t, essa constante ela continua, tá? C vezes n. Então, se aqui for 2t elevado ao quadrado, aqui vai ser 2 vezes 2 vezes t. Então, 4 vezes t. 2 menos 1 é 1, 1 não precisa mostrar. Fácil? Professor, mais ou menos. Então, vamos fazer exercício. Ó. Então, aqui, ó. Se o S é 8 mais 3t, quanto que vai ser meu V? Meu V vai ser igual a V minúsculo, professor. Quanto que é a derivada de constante? Quanto que é a derivada de 8? Quanto é a derivada de 8? Zero. Zero, sem dúvida. Mais 3 vezes
t elevado a 1, então vai ser 1. 1 menos 1 é 0, então t elevado a 0 é 1. Então, a minha velocidade aqui ela é constante e vale 3 metros por segundo. Então, um espacinho aqui. Fácil, gente. Achei a minha velocidade. Tá, então vamos ver o de baixo. Estou fazendo de baixo, depois vocês vão fazer os outros, né? V é igual, minúsculo. Não tem derivada, vai ser 3 vezes t ao quadrado. Eu baixo 2, então é 3 vezes 2, vezes t, 2 menos 1, 1. Então, t elevado a 1, que é t mesmo. 2 vezes 3, 6 vezes t. Metros por segundo. Tranquilo? O T ali pode deixar mesmo? O t tem que deixar. Porque a velocidade, nesse caso aqui, ela varia com t. Se o t for 0, a velocidade é 0. Se o t for 1, a velocidade é 6. Se o t for 2, a velocidade é 12. Entendeu? Entendi. Se o t for menos... Ah, t negativo não vou usar. Se o t for 10, a velocidade vai ser 60. Já que você entendeu, então, ó, vamos fazer o próximo. Eu tenho a parte... Ah, esse eu faço. Esse é fácil, eu faço. O próximo vocês fazem. Então, vamos achar a velocidade? Olha. Vamos achar a velocidade? Então, professor, eu sei... Tá, nice. Professor, eu sei que é o V é igual... É minúsculo. 12 vezes t ao quadrado. Então, eu baixo 2 vezes t a 1. 2 menos 1. Beleza. Menos 2, ao menos continua, hein? Baixo 3, que é t ao cubo, vezes t ao quadrado. Será que funciona aqui? Ah, t ao quadrado. Pronto. Então, 12 vezes 2 dá 24 vezes t, menos 2 vezes 3, 6, vezes t ao quadrado. Olha que facinho. Dado em metros por segundo ao quadrado, né? Vou colocar aqui, SI. Ué? Ô, professor, não está aparecendo. Ô, maluco. E agora? Ah, vou colocar aqui. Então, eu tenho a equação da velocidade em função do tempo. Não apareceu. Eita, nós. Ordem. Trazer para frente. Ah, agora apareceu. Então, eu tenho que a minha velocidade é 24t menos 6t ao quadrado. Quando o t for 0, vai zerar os dois. Então, minha velocidade inicial é 0. V0 é 0. E o S0 é 0 também. Quando o tempo for igual a 4, ó, 4 vezes 24... Ai, professor... Pega a calculadora pra gente. Então, vamos lá. 4 vezes 24, 96. Menos 6 vezes 4 ao quadrado é 16. Oh, deu 0 novamente. Que legal. Deu 0 novamente. Mas ele quer a velocidade média. Isso aqui é a velocidade instantânea. Né? Se eu quero a velocidade média, eu tenho que pegar a posição final menos a posição inicial, pelo tempo final menos o tempo inicial. Tá? Que legal, cara. Então, o que eu faço?
Hein, pessoal? Deixa eu tirar a calculadora aqui. Ó, calculo minha posição inicial, 0, e calculo minha posição final. Nesse caso aqui foi 64. Então, o ΔS vai ser 64 menos 0, e o ΔT vai ser 4 menos 0. 64 sobre 4 igual a 16 metros por segundo. Essa é a velocidade média. Mesmo sendo a velocidade... Se eu pegar a velocidade V0 menos a velocidade final, vai ser 0 menos 0. Vai dar 0. Tá? Cuidado com isso. Outra coisa, o tio maluco fez também o gráfico, né? Pô, tinha que fazer. Peguei os pontos de 0 até 4... e achei a posição, ó, 0 com 4 dá 64, com 0 dá 0. Então, essa daqui é mais ou menos a curva que a partícula descreveu nesses 4 segundos. Tranquilo? Professor, vamos fazer esse daqui? Eu podia colocar como exercício 4, né? Vamos pôr. Exercício e V. Eu quero achar a velocidade. Ah, pô, falta escrever, né? Encontre a equação da velocidade. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer? Professor, eu vou fazer o primeiro, tá? Então, meu V vai ser igual a 4,6 vezes, ó, o 3ds vezes t ao quadrado, menos 6,5 vezes 2 vezes t, mais 9,5, o t some e o 3,8 é 0. Então, isso vai ser igual a 4,6 vezes 3, 3 vezes 6, 18, vão 1, 12, mais 1, 13. Então, 13,8 vezes t ao quadrado. Ah, você pode usar a calculadora, né? Mas tudo bem. Menos 6,5 vezes 12 é 13,0 vezes t, mais 9,5 no sistema internacional, que é metros por segundo. Fácil? Vocês conseguem fazer os outros? Sim, não, professor. Não sei. Quer que faça mais um? Faz mais um, professor. Próximo. V igual. Então, estamos fazendo a segunda linha. Ó, 9,1 vezes 3 vezes t ao quadrado. Menos 4,1 vezes 2 vezes t. Mais 2,9, o t some. 9,1 vezes 3 dá
27,3. Pô, usa calculadora quem não conseguir fazer de cabeça. Não tem problema. Não pode errar. 4,8 vezes T mais 2,9 metros por segundo. E aí vocês vão fazendo todos os outros. Tudo a mesma continha aí, ó. Dá para somar t ao quadrado com t? De jeito nenhum, a não ser que eu dê um valor de t. Aí vocês vão substituir no lugar do t o número que eu der, tá? Mas nesse caso, por favor. Pronto? Esse barulhão. Deixa eu fechar aqui para ver se diminui. Pronto, pessoal? Peraí, Y. Sem problema, sem pressa. Só vai me avisando. Não deixa eu no vácuo. Professor, Eu. e o último número que o senhor não incluiu? Por que eu não incluí o último número? Ah, pergunta. Derivado? Eu tô derivando tudo. Derivada de constante, quanto vai? Ah, tá. Ah, entendi, é zero. Derivada de menos 3,8 é zero. Ok, entendi. Viu? Por isso que é bom fazer exercício, porque daí aparecem essas dúvidas. Não tá errado, não. Tá errado é não ter dúvida. É deixar pro dia da prova.
Professor, eu terminei aqui. Beleza. Vamos seguir em frente, então? Vamos. Maravilha. Então, agora a gente fala de conceito de aceleração. Assim como a gente falou de velocidade, que velocidade era a variação da posição no tempo, assim como você tem a velocidade como a velocidade, que é a variação da posição no tempo, a aceleração vai ser a variação da velocidade no tempo. Então, se eu tiver a velocidade constante, a minha aceleração vai ser igual a zero. Tranquilo? Ah, professor, é muito fácil. Ó, velocidade média vai ser aquele mesmo esquema, que é a velocidade, a variação da velocidade, então a velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Quando eu vario esse ΔT para zero, eu tenho a aceleração instantânea, que é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, assim como eu fiz para a velocidade, eu faço a aceleração. Alguns alunos já me perguntaram por que para na aceleração. Não tem mais nenhum outro que dê a variação da aceleração. Não existe uma variável que seja a variação da aceleração. Por quê? No nosso planeta, a aceleração mais conhecida é a aceleração da gravidade. 9,8 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração que a gente mais conhece. E não existe nenhuma outra função que seja da variação da aceleração. Simples assim. Ninguém definiu nenhuma variável que seja a variação da aceleração. O que é bom, né? Senão teria mais uma função. Gente, eu não gosto dessa tabela. Essa tabela é horrível, mas é interessante ter que passar para vocês. Toda vez que a velocidade for positiva, o movimento é progressivo. Toda vez que a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Com relação à aceleração, toda vez que a aceleração tiver o mesmo sinal que a velocidade, ele vai ser acelerado. Toda vez que ela for diferente da velocidade, ele vai ser retardado, tá? Pensa assim, é igual acelerado, é diferente retardado. Tranquilo? Ah, professor, e aí? Vai isso cair na prova? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, aqui é o nosso exercício 3, que vocês vão fazer também para me entregar, né? Um carro de corrida é capaz de acelerar de 0 a 60 km por hora em 5,4 segundos. Nesse intervalo de tempo, qual é a aceleração média em metros por segundo quadrado? Qual é a distância percorrida pelo carro? Ó, lembra que está em quilômetros por hora e a aceleração está no sistema internacional, metros por segundo. Tem que converter, tá? Beleza? Como é que eu faço isso, professor? Ó, aceleração média. Aceleração média é o quê? Velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Aqui, no caso, o tempo inicial é zero. Tá? E aí você acha a aceleração média. Ele quer saber qual é a distância percorrida pelo carro. Aí, vocês vão ter que... Aí eu vou abusar de vocês. Vocês vão ter que usar a famosa equação de... Opa, errei. Errei de novo. Vai usar a famosa equação de Torricelli. Qual que é a equação de Torricelli? V ao quadrado. V ao quadrado.
é igual V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Tá? Eu quero achar o ΔS, calculei, vou considerar a aceleração média, né? Tem a velocidade inicial, que é 0, e a velocidade final. Facinho? Ah, fácil, professor, tranquilo. Então, tá bom. Existem mais explicações, né, do livro do Halliday, ó, Física 1, que vocês encontram na biblioteca virtual, tá? Por que eu coloquei essa pesquisa? Porque esse é o livro que eu uso para dar essa matéria, tá? Não na Anhanguera, porque a Anhanguera você já tem o livro, mas normalmente eu uso esse livro aqui, ó, Física 1, do Halliday. E aí tem aqui até o endereço da minha biblioteca aqui para vocês acharem alarme. Para vocês acharem esse livro. Eu tenho esse livro físico porque a Anhanguera dá para os professores, tá, né? Muito legal. Agora vamos para um exercíciozinho. Ó, agora que você aprendeu como calcular velocidade e aceleração, vamos lembrar que a carreta, gerenciada por Rafael, que é das aulas anteriores, né? Percorre diariamente cidades do interior do estado de São Paulo, que vocês tinham que fazer os vetorzinhos, realizando trajetos distintos de ida e volta. A carreta é rastreada e monitorada por um sistema que avisa sobre freadas bruscas. Como é que é esse rastreamento? Rastreamento é o seguinte, tem um aparelhinho que pega os sensores, os satélites do GPS e calcula. Na aula passada eu expliquei como é que funciona, né? O cálculo GPS, e aí pela posição, pela variação da posição, o aparelhinho ele calcula qual é a sua velocidade. Se ele calcula a velocidade, ele calcula também qual é a sua aceleração. Tá? Se a aceleração é igual... Olha, gente, cuidado com isso daqui, por favor. Situações, a frenagem e aceleração é igual ou superior a 4 metros por segundo. Se a velocidade, se é uma frenagem, ó, a palavra frenagem, a aceleração sempre é negativa. Por quê? A velocidade ela está diminuindo. Então, se a velocidade está diminuindo, a aceleração é negativa. Tá? Se a aceleração é positiva aqui, quer dizer que ele está acelerando, está aumentando a velocidade, mas nesse caso está diminuindo. Tá? Então, se a aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado, né, ou menor, né, ele avisa. Quando isso acontece, o condutor é advertido. Nesta terceira etapa, será necessário calcular a velocidade média da carreta entre cada percurso de ida, de acordo com os dados apresentados nas sessões anteriores. E também analisar uma situação de freada, para ajudarmos Rafael a definir se o condutor deve ou não ser advertido. Durante o percurso de Ribeirão para Bauru, o condutor da carreta, para desviar de um buraco, freou e diminuiu a velocidade em 15 metros por segundo. Então, meu ΔV se diminuiu... Cadê? Ó. O meu ΔT vai ser igual a menos 15 metros por segundo, porque ele diminuiu a velocidade. Tá? Em um intervalo de tempo, então meu ΔT vai ser igual a 3,0 segundos. Então, quanto que é a minha aceleração? Ah, professor, é fácil.
É ΔV, é ΔV sobre ΔT, menos 15 dividido por 2. Então, minha aceleração vai ser igual a menos 7,5 metros por segundo ao quadrado. Ah, é por 3, desculpa, não é por 2 não, professor. Ah, maluco, é 3. Tá dormindo? Se é 3, 15 dividido por 3 é menos 5 metros. E 5 metros é menor que menos 4. Então, ele tem que ser advertido. Pô, freou demais. Tem que frear devagar, tem que pisar devagar no pé, no freio. Tranquilo? Mais ou menos, né, professor? Aí tem as distâncias, né, que vocês já calcularam no outro, mas tudo bem, tá aqui, ó, distância de Bauru. Como é que eu vou fazer para calcular? Facinho, né, tio? Pô, tá aqui. Você vai calcular pra gente? Ó, o primeiro V vai ser igual distância por tempo. Aí a pergunta é o seguinte. Nós vamos calcular sistema internacional? Vamos, professor. 2, 1, 2, 3, dividido por 9.600. Pego minha calculadora, minha Cassiozinha, 2, 1, 2, 3, dividido... Não, pai, errei aqui. 201. Dividido por 9.600 segundos. Dá 20. Vamos colocar. Ó, quantos números tem? 3. 22,0 metros por segundo. Esse é o primeiro. O próximo. Eita. Vai ser 248, 1, 2, 3, dividido por 12.600. Põe na calculadora, professor. Ah, beleza. Vai dar 20,0 metros por segundo. Próximo. Vamos chamar esse aqui de V1, esse aqui de V2. Não, melhor. V, Ribeirão Preto. Não. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Tá. Esse aqui vai ser Sorocaba. B. Cadê? Alt B. Ixi, foi para cima. Foi para baixo. E o último, Sorocaba, São Paulo. Bom, senão... 101.000 metros dividido por 5.400 segundos. Pego minha Cássio aqui. Dá 18,7 metros por segundo. Esse povo é demais, 18,7, muito bom. Fácil? Pô, eu devia ter pegado meus tickets de pedágio para mostrar para vocês. Tranquilo, professor, tranquilo. Bola para frente.
Então, vamos lá. Descrição, situação, problema. Você trabalha em uma operadora de monitoramento e rastreamento de trens e percebe a seguinte situação de perigo. Um trem vermelho a 72 km por hora e um trem azul a 144 km por hora estão na mesma linha, putz, retilínea e plana, movendo-se em direções opostas. Então, está um vindo contra o outro. Quando a distância entre os trens é de 950 metros, você percebe... 950 metros, está em SI. Aqui, o quilômetro por hora não está em SI. Então, tem que converter. Você percebe a gravidade da situação, lerdo, só percebeu 950 metros, e avisa os dois maquinistas para acionarem imediatamente os freios, fazendo com que os dois trens sofram uma desaceleração, aceleração negativa de 1 metro por segundo ao quadrado. Com essas informações, você precisa saber se os trens conseguem frear a tempo de evitar a colisão para poder avisar seus superiores sobre uma possível situação de emergência. Tio, como é que eu faço essa loucura aí? Como é que eu faço? Alguém tem alguma sugestão? Eu vou fazer o seguinte, ó, já que ninguém deu sugestão, o tio dá. Então, vamos para o trem vermelho. Primeiro, qual é a velocidade do trem vermelho? Esqueci do igual. Eita. Já arrumo você já. Eita. Agora ficou bom. Qual a velocidade? 72 km por hora. 72. Ó, quilômetros é 1000 metros. Dividido. 1 hora a gente já falou que é 60 minutos e que cada minuto é 60 segundos. Converti de quilômetros por hora para metros por segundo. Agora eu vou para a minha calculadora. Põe lá 72 vezes 1000. É 72.000 dividido por 60, dividido por 60. Dá 20 metros por segundo, ó. Eita, ficou fora. Vamos diminuir você. Pronto, agora ficou bonito. Ó, qual é a aceleração? Ó, eu sei que aceleração é igual a delta V dividido por delta T. Eita, não quero A maiúsculo, quero A minúsculo. Tá? Então, vamos lá. A aceleração eu sei que é -1. Quanto que é a variação da velocidade? É velocidade final menos a velocidade inicial. Quanto que é a velocidade final? Quanto que é a velocidade final? Ô, professor, desculpa, eu não entendi. Ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou calcular a distância que ele vai fazer para parar. Então, qual é a velocidade final quando ele parar? Não. Quando ele para, qual é a velocidade? Quando ele para, qual é a velocidade? Você está parado, qual é a velocidade? 0. Ah, menos a velocidade inicial, que aí é 20 metros por segundo. E o tempo é o que eu quero achar, tá? Então, ó, esse tempo vai passar multiplicando e vai ficar menos 20. Então, ó, o que eu vou fazer? O tempo, o delta T que está dividindo, vamos lá, aqui, cadê meu mouse? Ó, o delta T que está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então, delta T menos 1 dá menos delta T. É igual 0 menos 20 menos 20. Então, quanto que vale o tempo?
Eita, não quero menos. O tempo vai ser igual a 20 segundos. Opa, cadê o tempo? Achei o tempo que o primeiro vai levar, o vermelho vai levar para parar. Tá? Se ele vai levar 20 segundos, eu quero descobrir o... gente, eu vou colocar... o quanto que ele vai percorrer nesses 20 segundos. Tá? Como é que eu faço? Eu sei que V é igual a delta S dividido por delta T. Aqui eu vou colocar minha velocidade média, né? Gente, quanto vale a minha velocidade média? Se no começo é 0 e no final se no final é 20 e no começo é 0. 20? Média. É 20 menos 0 dividido por 2. Tá? Então, isso vai ser igual a 10 metros por segundo, porque é a velocidade média. Se no começo era 20 e depois foi 0, ó, tá aqui, ó. No começo era 20 e depois foi para 0. Então, a média entre 20 e 0 é 10. Tá? Então, eu sei que 10 é igual ao meu delta S dividido por 20, que é o delta T. Ó, meu delta, o 20 que está dividindo vai passar multiplicando. Então, meu delta S vai ser igual a 10 vezes 20 igual a 200 metros. Esse é o do vermelho. Agora a gente vai calcular. Então, ó, o vermelho, quando eu avisei até ele parar, ele vai demorar 200 metros. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o azul. Então, o V azul é igual a 144 vezes 1000 dividido por 60 dividido por 60 segundos. Pego minha calculadorinha. 140. E eu descubro que deu 40 metros por segundo. Metros por segundo. Pô, professor, agora tem que fazer a mesma coisa? Tem. Então, ó, menos 1 vai ser igual a 0 menos 40 dividido por delta T. Espaço aqui. Então, meu delta menos delta T vai ser igual a menos 40. Passei o delta T que está dividindo, multiplicando menos 1. Então, meu delta T vai ser igual a 40 segundos. Joia, maravilha. Vou achar a mesma coisa, ó. Quanto que é a velocidade média entre 0 e 40? Velocidade média entre 0 e 40, gente? 20. 20. Ah, garotos, sabe tudo esse povo. Então, 20 vai ser igual a delta S dividido pelo tempo, 40 segundos. Ó, meu delta S, vou passar o 40 multiplicando, então
ΔS vai ser igual 40 vezes 20, 8, deixa eu colocar aqui, né? 40 vezes 20 é igual a 800 metros. Então, o trem vermelho vai percorrer 200 metros e o trem azul vai percorrer 800. Somado dá 1.000 metros. E aí, vai colidir ou não vai? Vai. Yes, né? Que legal, né? E azul, aí vermelho. Sim, porque eu vou precisar de mais uma linha. ΔS vai ser igual a 200 mais 800, que é igual a 1.000. Então, eles vão bater no finalzinho. Que legal, né? Teve um maluco nos Estados Unidos, na época das ferrovias, tem no livro do Halliday essa foto. Teve um maluco que pegou 2 locomotivas e colidiu elas. Colocou uma contra a outra e chamou toda a cidade, chamou todo mundo, falou, eu vou colidir 2 ferrovias, 2 locomotivas, venham ver, espetáculo, pá. E aí deu um acidente e o pessoal que estava assistindo se machucou, porque quando as duas colidiram, eu acho que a velocidade da locomotiva era 60 km por hora. Imagina, 2 locomotivas a 60 é como se fosse como você pegasse uma locomotiva e arremessasse numa parede ela 120 km por hora, porque soma, né? Então, as duas bateram e sobrou carro para tudo quanto é lado, ferro para tudo quanto é lado, e machucou o povo que estava assistindo. E aí tiraram foto e tal, né, das locomotivas e do povo machucado. E aí no Halliday tem uma foto lá. Muito legal, né? Coisa de americano. Pronto. Ninguém se feriu nesse acidente. Quer dizer, o pessoal se machucou aqui. Tem que avisar. E aí, vamos fazer esses exercícios aqui, ó. Faço bico. E a gente vai encerrar a aula de hoje. Um pouquinho antes, sem intervalo, né? Já comi o intervalo. E aí a gente termina a aula de hoje. O movimento de uma partícula é definido pela equação horária do espaço. Olha o movimento. A velocidade média, ele quer saber a velocidade média. Velocidade média. Então, vamos lá, professor. O que é velocidade média? Hein, meus alunos? Professor, velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Então, eu preciso descobrir o S0. Vamos lá. Então, eu preciso descobrir o S0. S0 é igual... Tá. Certo. O S0, o que é S0? É quando o T for igual a 0. Quando o T for igual a 0, quanto vale o S? Pergunta. Isso cai na prova. Quando S0, quando o T for igual a 0, quanto vale o S0? 0.
Ah, não. Você põe t igual a zero aqui na equação, querida. Fazem. Ó, aqui zero, isso daqui zero. Aqui zero, isso daqui zero. Sobra isso daqui, ó. Quanto? 4,0 metros. Então, quando for 4,0 metros, o t é igual a 0 segundos. E o outro S? O S que eu vou chamar de S2. Sim. Então, agora sim, eu tenho que substituir, né? Então, 3,0 vezes 2 ao quadrado é 4, menos 12,0 vezes... Opa, desculpa. É 2, né? Vezes 2 mais 4. Então, 3 vezes 4 na minha terra está dando 12. 12 vezes 2 dá menos 24, mais 4. Certo? Fiz continha certinha? Então, vamos lá. 24 menos 12 dá menos 12. Menos 12 mais 4 dá menos 8 metros. Para t igual a 2 segundos. Então, quem é o ΔS? Parênteses. ΔS é o final, menos 8, menos o inicial, 4. Dividido pelo tempo final, 2, menos tempo inicial, 0. Menos 8 menos 4 dá menos 12. Dividido por 2, menos 6 metros por segundo. Fácil. Se alguém colocar metros por segundo ao quadrado, aqui vou matar o cara. Então, letra B de barriga. Alguém tem alguma dúvida? Por mim não, professor. Então, vou seguir adiante. 2. Vocês conseguem fazer o 2? Sim. Manda bem, então. (70 centímetros é 0,7 metros. Tenta fazer, gente. Pessoal.
Professor, o meu aqui deu 20 segundos. Se tá certo agora, eu não sei. Vou fazer? Eita, não fica certo esse negócio. Ó, ele faz, a velocidade dele é 1,5 passos por segundo. Se cada passo é 70 centímetros, então é só multiplicar 1,5 vezes 0,7 e voltei em metros por segundo. Quanto que é 1,5 vezes 0,7? Vai dar 1,05. Tá? Se ele precisa atravessar uma avenida com 20 metros de largura, qual é o tempo mínimo? Ó, se ele faz 1,05 metros em 1 segundo, ele precisa andar 21 metros em x segundos. Faça a multiplicação em cruz, 1,05 vezes x é igual a 21. X é igual a 21 dividido por 1,05 é igual a 20 segundos. Resposta muito bom, acertou, parabéns. Professor, eu fiz uma conta diferente. Eu fiz 21 vezes 100, aí dividi por 70 e dividi por 1,5. É a mesma conta, só que na ordem diferente. É isso aí. Todos chegaram nesse resultado? Sim, senhor. Então vamos 3. Nossa, que horrível. Como podemos classificar o movimento do objeto que possui velocidade positiva e aceleração negativa? Então, se a velocidade é positiva, ele é progressivo. E se a aceleração é diferente da velocidade, ele é retardado. Eu acho esse tipo de questão uma questão retardada. Letra A. Pessoal, então agora nós temos... Oh, meu pai. Oh, meu pai. Espera só um minutinho. Aqui. Então nós temos, para a atividade continuada número 3, os exercícios 1, 2, 3 e 4, que vocês deverão fazer e me entregar pelo AVA, tá? E agradeço a presença de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, fico aqui, estarei aqui
No aguardo. Professor, Sim. é para entregar até quando? Putz, você perguntou, já me perguntaram isso e eu não sou, eu vi outra coisa, não. Vamos lá. Espera um pouquinho. Gente, ó, a data limite Cadê? Data limite. A data limite é 25 de setembro. Quando que dá isso em sextas-feiras? É daqui a 2 semanas. Professor, vamos supor que até lá eu esteja sem AVA ainda, que eu estou sem acesso ao AVA. Como é que eu faço para encaminhar para o senhor? Mas se você não tem AVA, não tem como eu lançar a nota, né? Não tem como eu lançar os pontos. Eu tenho AVA, eu só não estou conseguindo acessar ele. Está dando que meu status está diferente de cursando. Eu sei, eu entendo isso. Não se preocupe, eu não vou prejudicar ninguém. A questão é o seguinte, se até o dia 25 não estiver como cursando, mas você faz os exercícios, porque assim que tiver liberado, aí você bota e eu corrijo. Entendeu? Porque não tem nem como eu lançar. Não tem nem como eu lançar a nota se seu nome não vai aparecer para mim no dia 25. Se não tiver, entendeu? Não tiver concurso. Entendi. Agora, o que você precisa é o seguinte, quando tiver cursando, aí você tem que me avisar para eu lançar, porque aí seu nome vai estar lá na lista, aí eu lanço as notas. Aí você me entrega e eu lanço. Perfeito. Perfeito? Sim. Professor, Sim. uma dúvida. Aqui o senhor falou atividade continuada, fazer o exercício 1, 2, 3 e 4.